Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando que Jesus envolva a todos nós em paz, em luz e em muito amor. Então, nós vamos fazer uma prece para iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, novamente nos unindo a Ti, pela sintonia desta prece, para agradecer-te todas as bênçãos que recebemos de Ti e de Deus, nosso Pai. Abençoa, Jesus, a nossa atual encarnação. Ampara-nos, fortalece-nos e inspira-nos para que possamos ser bons instrumentos de trabalho na Tua seara. Que nós tenhamos bom ânimo, alegria, perseverança, muita força e muita coragem para continuarmos nos esforçando para vivenciar os teus ensinamentos. Abençoa-nos nesta noite e a todos os nossos irmãos em humanidade. Que a tua paz alcance todos os corações e todos os lares. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar a respeito da providência divina. Então, nós vamos iniciar com Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, que Mateus transcreve no seu Evangelho, no capítulo 6, e nos versículos 25 e seguintes, em que Jesus diz assim, no 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nessas palavras de Jesus, nós percebemos, temos certeza que existe uma providência divina que vela por nós. Jesus é muito claro quando ele diz: olhai as aves do céu, os lírios do campo, né? Que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e cuidará muito mais de nós que somos seus filhos. Esta é a certeza que nós temos do amor de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, os espíritos dizem que ele, Deus, é a inteligência suprema, causa primária ou primeira, dependendo da tradução, de todas as coisas. E nos tempos muito remotos, não é? Os homens, que talvez fôssemos nós mesmos, tínhamos uma ideia muito equivocada de Deus devido à nossa ignorância, não é? Por nós desconhecermos a realidade das coisas, porque nós não tínhamos evolução suficiente para isso. Então, todos os povos percebiam que havia um ente superior que estava acima deles, que tudo governava, que tudo comandava. Assim, quando eles adoeciam, quando aconteciam as tempestades, os raios, os trovões, que eles se assustavam muito, eles achavam que haviam ofendido a esse ser superior. Então, eles queriam agradar a esse ser. Eles queriam fazer alguma coisa para acalmar esse ser, para bajular essa força poderosa, que eles não sabiam o nome, cada um dava um nome, né? Que fazia com que todas aquelas desgraças acontecessem para eles. Então, eles começaram a oferecer sacrifícios e fazer, oferendas. Então, eles ofereciam frutas, tinha altares, né? Que eles ali faziam aqueles rituais, ofereciam as frutas, as coisas da natureza, mas aquilo não estava acalmando aquele ser. As doenças continuavam, as tempestades, os raios, os trovões. Então, eles passaram a oferecer sacrifícios de animais. E também não aplacava a ira, né, desse ser que os castigava. Para eles, aquilo era castigo. Né? Eles não entendiam os fenômenos da natureza. E depois, como não funcionava também os sacrifícios de animais, eles começaram a oferecer sacrifícios com seres humanos. E foram rolando séculos, né? E as pessoas, o progresso, a evolução foi chegando de pouquinho. E aqueles homens passaram a pesquisar, a tentar entender melhor as coisas que aconteciam, a saber que ser tão poderoso era aquele. E aí vieram, né, os profetas, vieram os missionários, todos aqueles espíritos que Deus, em todas as épocas da humanidade, nas mais diferentes partes do mundo, ele enviava os seus missionários, os seus mensageiros, para ensinar aos homens a lei divina, eterna, imutável,
que é a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, os homens sempre esqueciam, não é? E esses missionários, esses mensageiros de Deus, vinham à Terra para lembrar e para reforçar e ensinar. Mas os homens, muito rebeldes, matavam esses mensageiros, esses missionários. Mataram até o Filho de Deus, Jesus, que veio, né, para trazer, lembrar a mensagem e tal. Então, os séculos se passaram, os milênios, né? E Deus sempre protegendo o ser humano, sempre amando os seus filhos. Mas a ideia que os povos antigos, começaram a desenvolver era que, por conta de todas essas coisas que aconteciam, esse ser que eles deram o nome de Deus, né, era um ser que era para ser temido, porque ele era muito poderoso. Então, até hoje, nós escutamos pessoas dizendo: ah, eu sou temente a Deus. Né? Moisés veio, modificou um pouco esse conceito, né? Mas os homens ainda não compreenderam plenamente, né, essa ideia de Deus. Aí veio Jesus e nos traz uma concepção diferente, totalmente diferente de Deus. Então, nós temos Deus antes e depois de Jesus. Aquele Deus que era para ser temido, Jesus nos ensinou a amá-lo, porque ele é Pai, ele é nosso Pai. E ele reforça isso quando ensina a oração do Pai Nosso, né? Dizendo que nós orássemos, Pai Nosso que estás nos céus. Então, veio essa concepção, essa ideia de Deus. Quando veio o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, Allan Kardec ampliou muito esse conceito de Deus. Em vários livros, Kardec vai nos ensinar a amar a Deus, a enxergar Deus como Pai, porque Jesus contou a parábola do filho pródigo e os ensinamentos de Jesus, todos nos levam para essa direção desse Deus Pai, desse Deus amor, desse Deus que cuida de cada um de seus filhos, que nos criou imortais, né? Nós não vamos morrer nunca. Nós não somos eternos, porque eterno é só Deus. Que Deus não teve princípio, ele não foi criado e nem terá fim. Nós não. Nós fomos criados por Deus. Nós não teremos fim, porque nós somos imortais. Então, essa concepção desse Deus Pai, desse Deus para ser amado e não temido, é o Deus que nos conforta, que nos auxilia, que nos ampara, que nos ama e que nos criou para a felicidade, né? Para nos tornarmos espíritos puros. Nos deu a maior prova de seu amor, que é a prova da reencarnação, né? Para que nós progredíssemos através dos anos, dos séculos, né? Até alcançarmos a condição de espíritos puros, como Jesus, né? Porque Deus não privilegia, Deus não castiga, Deus não dá prêmio, ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes.
Então, nós temos em nós essa essência divina, né? Esse germe divino. Nós temos em nós o DNA de Deus, né? Nós temos o gene de Deus em nós. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, esse Deus, né, que nos ama, que não que tem paciência conosco, né? E Deus usa o tempo para nos educar e não a violência. E Ele está nos esperando através dos milênios. E nós precisamos fazer todo o esforço possível para nós evoluirmos de uma forma assim mais rápida, porque às vezes a gente fica toda a vida estacionado, né? Sem conseguir entender que nós precisamos fazer um esforço para nos melhorarmos intimamente. E nessa fala de Jesus aqui, ele mostra essa providência divina, que Kardec vai falar sobre ela também no Livro dos Espíritos e no livro A Gênese, né? Que é um dos livros da codificação. E no capítulo 2 do livro A Gênese, no item 20 e seguintes, Kardec vai nos falar sobre a providência divina. É belíssimo, mas muito bonito, e eu aconselho você, sugiro, melhor dizendo, que leiam, né? Muita gente não conhece o livro A Gênese, não estuda, né? Não se interessa, mas é um livro maravilhoso. E aqui, nesse item 20 do capítulo 2, Kardec diz assim: a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisso que consiste a ação providencial. Então, muitas pessoas incrédulas dizem assim: ah, mas Deus, ele toma conta dos mínimos detalhes? As leis de Deus são perfeitas. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, que é a lei do amor, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, automaticamente nós entramos na lei de ação e reação ou de causa e efeito, e que os hindus chamam de karma, não é? Então, não vai ter um juiz nos julgando. Deus não é aquele homem velhinho que fica sentado no trono de barbas brancas e que os seus filhos vão passando e ele vai julgando. Ah, você foi bonzinho, você vai para o céu. Você não foi lá grandes coisas, você vai para o inferno. Não é? Não é essa a concepção. Deus é inteligência suprema. Deus não tem a forma humana. Ah, mas nós fomos criados à semelhança de Deus. Sim, porque Deus é inteligência suprema. E nós somos seres inteligentes do universo, nós, os espíritos. Então, nós trazemos em nós essa inteligência, não é? Que nos permite entender que nós somos essência divina, né? Que nós temos Deus em nós. E aqui, quando Jesus fala, né, que Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo, nos mostrando que se Deus
cuida dessa forma das coisas da natureza, ele vai cuidar muito mais de nós que somos seus filhos. Então, Jesus mostra a imensidão do amor de Deus por nós, dessa providência divina que vela por nós, não é? Comparando o cuidado que ele tem com as aves do céu. Se nós observarmos a natureza, os pássaros, as aves, são belíssimos. Cada pássaro com cada cor maravilhosa, uma combinação de cores lindas. A gente vê o pavão, né? Aquela coisa maravilhosa, né? O canto dos pássaros, cada pássaro com um canto mais lindo do que o outro. E a gente olha as plantas, as flores, os matizes dessas flores, coloridos, lindos, maravilhosos. Criação de Deus. Para nós, seus filhos, valorizarmos, cuidarmos da natureza, né? E nós fazermos todo o possível para cuidar com muito amor dessa bela natureza, desse planeta tão lindo que é a Terra, e que nós precisamos ter muito cuidado com ele, cuidar, né, manter os rios limpos, cuidar do lixo, não jogar lixo nas nascentes dos rios, no mar, porque os pássaros, os animais, muitos morrem engasgados com plástico, sufocados por redes, né, com chicletes, essas coisas que às vezes a pessoa nem se dá conta do malefício que está trazendo. Então, nós temos que cuidar desse planeta, porque aqui é a nossa casa. E se nós queremos continuar aqui, habitando este planeta, no mundo de regeneração, nós temos que cuidar da nossa casa. Porque, senão, o que nós vamos encontrar aqui? Não vamos ter água para beber? Alimento, tudo poluído, nós estamos vendo as queimadas aí destruindo o país inteiro, com essa seca tão grave que o homem coloca fogo, não é? Em vez de capinar a terra. Então, gente, nós temos muito que aprender. E esses valores que nós cultivamos hoje no mundo e vivenciamos, né, no mundo de provas e expiações, eles não servem para o mundo de regeneração. Nós precisamos renovar esses valores, criar valores novos, né, adequados ao mundo de regeneração. Então, quando aqui Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o que haveis de beber ou de vestir, né? Porque se Deus cuida tão bem das aves do céu e dos lírios do campo, ele vai cuidar de nós, ele vai nos dar condições de nós termos alimento, termos trabalho, termos o que vestir. Então, Jesus está chamando a atenção aqui quando ele diz: basta a cada dia o seu mal, porque ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Muitos de nós vivemos no passado. Nós não moramos no passado, nem no futuro. Nós moramos no presente, no agora, no hoje. Então, nós precisamos valorizar o momento presente. Muitos de nós vivem no futuro, outros no passado, olhando pelo retrovisor. O passado já passou. Nós não temos como modificar o passado.
O passado é muito bom para nós refletirmos sobre ele e tirarmos lições, né? Ah, errou nisso, nisso, naquilo. Vou prestar atenção para não errar mais, né? E os progressos que foram feitos e que se estendem até o momento presente e alcançarão o futuro, né? Mas o hoje é que é importante. Se você estiver comendo, almoçando com alguém, almoce, aproveite aquele momento, viva aquele momento. Se você estiver de férias, passeando, aproveite as férias. Não fica pensando, o trabalho que eu deixei, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, vivo já o agora, o momento da agora é importante. Então, nós somos os construtores do nosso amanhã, somos os artífices, os engenheiros do nosso futuro. Nós estamos construindo o futuro nos dias de hoje. Então, se nós vivemos bem o dia de hoje, o amanhã estará garantido. É isso que Jesus fala aqui, ó. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, porque nós cuidamos do hoje. Então, muitos de nós sofremos, porque preocupados com o que pode acontecer amanhã. Se preocupação resolvesse problema, era muito fácil. Nós pegaríamos uma cadeira, assentaríamos nessa cadeira e ficava esperando a preocupação resolver os problemas. Mas nós não podemos fazer isso. Quantos de nós sofrem com situações que a pessoa imagina e que aquilo nunca aconteceu, nem vai acontecer? E ela gastou uma energia enorme, um tempo precioso, ocupando previamente a sua mente com coisas que não vão acontecer. Então, Jesus já sabia disso. Por isso que ele falou: cada dia, basta a cada dia o seu mal. Ele sabia que nós seríamos pessoas ansiosas. A ansiedade está muito presente nos dias de hoje. Jesus previu isso. Por isso que ele falou: viva cada dia. O amanhã nós não sabemos se estaremos aqui, reencarnados na Terra. Então vamos viver hoje, vamos aproveitar o dia de hoje, né? Se você estiver conversando com alguém, olhe para a pessoa, converse, aproveite, como a gente diz, né? Curta aquele momento, porque ele vai passar e não vai voltar, não é? Então vamos pensar nisso, porque Jesus, maior psicólogo de todos os tempos, ele nos disse: não sejais ansiosos, não cultiveis a ansiedade, confia em Deus, confia na providência divina, porque tudo acontece de acordo com a vontade soberana de Deus. Ele é que comanda tudo. Nós temos livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, né? A programação das nossas encarnações. Ele permite, mas ele é que comanda. Ele é que é o Senhor Supremo da vida. Ele é nosso Pai. Ele é Deus, amoroso, justo e bom, e que cuida de cada um de nós. Então, nós vamos encerrando, vamos fazer a nossa prece, com os corações agradecidos a Deus, a Jesus, a esse Pai amoroso, que João Evangelista definiu tão bem: Deus é amor.
que nós possamos entregar as nossas vidas a esse amor, a essa providência divina que cuida de cada um de nós. Que tenhamos fé, confiança e a certeza de que nenhum filho de Deus, nenhum ser humano está abandonado por Deus. Ele ama e cuida de todos nós. Muita paz, muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser.